Opa, tudo bem? Aqui é o Anderson Campos, seja bem-vindo a mais um vídeo da Escola da Elétrica. E hoje eu tenho duas novidades para você. A primeira é que esse aqui é o primeiro vídeo do quadro #AndersonResponde. Como é que vai funcionar isso? Eu quero saber de você, você vai poder escrever aqui nos comentários qual é a sua dúvida ou tema que você gostaria que eu respondesse para você no formato de vídeo. Então você vai usar a #AndersonResponde e vai fazer uma pergunta para mim. Eu e minha equipe a gente vai estar analisando pergunta a pergunta, uma a uma, para a gente fazer um vídeo e estar respondendo algumas perguntas, tá? Então deixa a sua pergunta, a sua dúvida aqui embaixo com a #AndersonResponde, a gente vai estar respondendo a sua pergunta. A sua pergunta pode virar um vídeo, então deixa aí pra gente nos comentários. A segunda novidade é que é o seguinte, a partir de agora a gente vai estar postando vídeo aqui no canal da Escola da Elétrica toda terça e quinta-feira. Então ativa o sininho aqui, ative esse sininho para você receber as notificações de cada conteúdo novo que for postado aqui no canal. E agora vamos para o conteúdo de hoje. Então vamos ao primeiro #AndersonResponde. Eu tô com a pergunta aqui do Oscar Makoto Kojima. Ele diz o seguinte: poderia publicar um modelo de projeto para carregar no Dialux? Oscar, é o seguinte, tem algumas outras perguntas que a gente vai estar respondendo hoje e eu vou utilizar um projeto para responder essas perguntas. Então assiste esse vídeo até o final e depois você dá uma olhada na descrição. Eu vou deixar um link para download desse projeto que você vai ver aqui hoje e aí você pode já fazer o download dele, tá ok? Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Isabelle Mignotti. Desculpa se eu falei errado o sobrenome, tá? Desculpa. Ela diz o seguinte: bom dia, estou estudando Dialux e não localizei como especificar os ambientes no caso de um projeto residencial. Você saberia me dizer como fazer isso? Isabelle, é o seguinte, eu vou estar mostrando aqui no computador agora, eu vou abrir o Dialux e vou mostrar um passo a passo para responder a sua pergunta. Só que a sua pergunta é muito semelhante à de uma outra pessoa que eu vou mostrar agora. Essa pergunta, ela é do Francisco Jadilson Santos Araújo Jadilson. Ele diz o seguinte: muito bom o vídeo. Obrigado, Francisco. Gostaria de saber, por exemplo, se você fizer um projeto luminotécnico de uma residência ou até mesmo de um posto de gasolina, se o software ao lançar as luminárias ele já utiliza os índices da NBR 8995 2013, tá? O que acontece? Francisco, ele considera isso sim, tá? Só que você precisa configurar o software logo no início. Logo no início, quando você vai trabalhar com ele, você tem algumas configurações para ele entender o tipo de norma que você vai estar trabalhando. No caso, a norma brasileira, ela é baseada em normas internacionais padrão IEC, né? Você vai ver, eu vou te mostrar aqui já no software, mas existe uma configuração que você coloca no padrão europeu, onde ele respeita essas normas IEC. Uma vez que você diz isso para o software, ele já entende que é para respeitar os parâmetros da norma brasileira também, tá? Eu vou mostrar isso na tela aqui. E ele ainda pergunta aqui nessa mesma pergunta se tem como eu especificar para cada cômodo ou empreendimento, né? Sim, você pode fazer de modo manual isso, tá? Eu também vou mostrar aqui na tela do computador, mas sim, você pode fazer cômodo a cômodo de forma manual, mas é importante que você tenha em mãos a NBR 8995 para você saber o tipo de ambiente e falar para o software quantos lux você quer naquele ambiente. Então, vamos para a tela do meu computador. Bom, então aqui a gente está com o Dialux aberto já, tá? Essa explicação que eu vou fazer aqui no software, ela já responde a pergunta tanto da Isabelle quanto do Francisco. O que acontece? Tem duas possibilidades aqui. Tanto para uma possibilidade quanto a outra, você vai precisar, a primeira coisa é dizer para o software quais as normas que você está trabalhando e fazer algumas configurações. Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em ficheiro, se o seu software tiver em português, tá? Você vai depois em definições e aí você vai aqui em ajustes gerais, tá? Aqui tem uma série de configurações, mas o que a gente precisa nesse momento tá aqui, ó, ajustes de idioma. Em exibição, o meu já está em português, tá? Mas eu recomendo que você use em português. E depois você vai colocar a exibição e a impressão em português, porque isso aqui influencia no seu relatório final, tá? Para não sair tudo em inglês, a menos que você faça um projeto para uma empresa que não seja do Brasil e possa ser entregue em inglês. Então aqui a gente tem unidades de comprimento.
Eu já deixei no métrico. Esse sistema imperial, honestamente, eu não sei o que é, mas dentro dos mentores, dos cursos que eu fiz, para o nosso sistema brasileiro a gente usa o sistema métrico. As unidades técnicas de iluminação, é aqui que eu falei, você deixa no sistema europeu também. Então essa é a primeira etapa. Feito isso, você pode fechar aqui, volta aqui no ficheiro, definições novamente, porém agora você vem em normas. Então o que acontece? Aqui você tem essa configuração, o meu já está em Europa, então você deixa em Europa, tá? Tem essa outra opção aqui, mas deixa em Europa. E aqui o software, fazendo isso, o software já vai entender que você está trabalhando no padrão IEC, ou seja, a nossa NBR 8995. Aqui existe um pequeno banco de dados, né? Até já tinha deixado escritório. São duas coisas importantes. Eu aconselho você ter a norma em mãos, a norma de projeto de iluminação, que é a NBR 8995, iluminação interna. Por quê? Porque você, durante o projeto, você já consulta a norma e vê o ambiente que você precisa para você saber quantos lux tem que ter. Não é só isso, tá? Existe uma série de conceitos que você tem que saber, mas a princípio, né, falando de uma forma básica, é isso. O que você pode estar fazendo? Aqui nessa barra de procurar, vou dar um exemplo aqui, escritórios, tá? Eu nem terminei de escrever, já apareceu a opção aqui, escritórios. No exemplo desse vídeo aqui de hoje, eu vou estar usando ambientes de conferência e reunião. Você pode observar que aqui ele já fala pra gente, ele tem algumas informações, né? Escritórios, ambientes de conferência e reunião, que a gente acabou de selecionar. Tarefa visual, aqui ele já me dá 500 lux. Então, se eu for lá na norma NBR 8995 e procurar o ambiente com essa mesma característica de escritórios, né? Ambientes de conferência e reunião, eu vou ter que salas de reunião e conferência me diz que é 500 lux. Então por aqui você já vê que o software ele está realmente obedecendo a norma. Eu fiz uma pesquisa de ambiente de escritório, ambientes de conferência e reunião, aqui deu 500 lux e na norma também bate 500 lux. Isso é uma forma de você ter uma norma dentro do software, tá? Você tem que saber se guiar. Então isso é uma informação para você conseguir saber quantos lux tem. Agora, existe uma outra etapa também. Eu vou fechar aqui ajuste para normas. Então aqui a gente já tem o software configurado, como a gente viu anteriormente, ele já sabe que tipo de norma que ele tem que trabalhar. E agora a gente vai iniciar um processo aqui de início de cálculo. O que acontece? Tem duas opções, como eu também mencionei anteriormente, seria essa planeamento de áreas externas e edificações e a outra espaço retangular vazio. Quando que eu indico você usar espaço retangular vazio? Numa situação que você precisa fazer um orçamento para o seu cliente, alguma coisa que seja mais rápido. Nessa opção de espaço retangular vazio, você consegue já estimar o número de luminárias para você ter uma noção do seu projeto, como vai ser. Inclusive no preço de uma execução da obra, proporcional ao seu projeto. Então eu vou estar clicando aqui agora, espaço retangular vazio. Aqui ele já me dá algumas configurações, né? Eu tenho aqui área, escritórios. Aqui basicamente eu falo para o software que tipo de ambiente que ele é. Se ele é um escritório, se ele é um ambiente industrial, eu tenho uma série de configurações aqui. No exemplo de hoje a gente vai estar usando aqui escritório, então eu vou estar deixando escritório mesmo, eu já deixei um arquivo preparado para isso. A aplicação eu vou deixar ambientes de conferência e reunião, conforme a gente viu anteriormente nas configurações. Aqui eu posso falar o comprimento, largura, altura e a espessura da parede. Eu vou manter esse padrão aqui só para a gente exemplificar. Aí eu dou um OK. Então com isso o software já entende que ele é um ambiente de escritório, né? Sala de reunião e conferência. Se eu dar uma olhada aqui no projeto 3D, ele já criou a edificação, já tem as paredes tudo certinho, ele já criou um ambiente de sala 1 para efetuar as contas, né? E aí basicamente o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui em luz, e aí eu preciso escolher o tipo de luminária que eu vou estar utilizando. O que acontece? Eu deixei aqui no site da Lumicenter esse modelo aqui, CAA01E416. Tem várias informações aqui, tá? Eu vou deixar o link desse modelo na descrição para você dar uma olhada melhor. Mas basicamente esse é o modelo. O que acontece? Dentro do software ele existe um arquivo com extensão .ies. Tá? Isso você pode fazer o download direto do site da fabricante. É um arquivo que tem as características técnicas da luminária. Então para você inserir aqui, você viria em selecionar, você viria aqui em pasta, adicionar pasta.
o que acontece? Depois que você faz o download, você armazena no seu computador esse arquivo, vem nesse passo a passo que eu mostrei e adiciona ele dentro do software. Poderia localizar o arquivo e dar um OK, mas como eu já tenho, eu não vou fazer isso. Tá, ela já está aqui, ó, você pode observar aqui no canto. Então é o seguinte, a próxima etapa seria executar a distribuição, né? Eu tenho algumas opções aqui, que eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas eu vou usar a distribuição automática para áreas, que seria para a gente facilitar. Pode ver que eu cliquei e ele já fez a distribuição, isso ele fez de forma automática. Depois que eu fizer isso, eu venho aqui em iniciar cálculo, vou deixar ele calcular. Aí você já vai me perguntar, Anderson, mas você está inserindo luminária, você está calculando e nem colocou o número de lux, né? Porque a gente já definiu isso anteriormente, então não há necessidade. Você pode observar que ele já até mostra pra gente por pontos, né? Quantos lux tem por pontos. E aqui no canto direito ele já deu aqui algumas informações pra gente, ó. 500 lux é o lux médio, lux mínimo e o lux máximo. E ele também deu uns valores aqui que são relacionados à uniformidade. Então o que acontece? A gente definiu que era 500 lux anteriormente e realmente está batendo, né? A média está dando 512 lux. Claro, a gente tem alguns pontos, né? Se eu der um zoom aqui, ó, no canto, tem 300 lux, não está 100% uniforme, né? E por isso que é bom você ter uma noção técnica, porque o software ele tenta te dar uma das melhores soluções, mas não quer dizer que é regra. Se você tiver uma situação que você precisa melhorar a uniformidade, você vai ter que inserir mais luminárias ou mexer na distribuição. Então basicamente esse seria para você fazer uma estimativa rápida, tá? A gente definiu o valor no início desse projeto e executou aqui. Pronto, a gente já tem um resultado. Agora, Anderson, eu quero inserir mais de um ambiente. A minha recomendação seria a seguinte, seria você fechar tudo isso aqui. Eu vou fechar, não vou salvar. A minha recomendação para você seria o seguinte, você usar a opção planeamento de áreas externas e edificações. Nessa função aqui, eu já preparei um arquivo que eu já tinha aberto ele, então ele está aqui. Esse arquivo eu criei através dessa opção. Então eu vou abrir ele aqui agora. Pronto, aqui eu já abri o arquivo. Vou até deixar aqui andar 1. O que eu fiz nesse projeto? Eu tinha uma planta em AutoCAD, eu importei a planta aqui para dentro do software de Alux e criei a edificação, criei as áreas externas, as áreas internas, né? Se a gente olhar aqui pelo ambiente 3D, eu já criei as áreas, até inseri janelas, um acabamento, coloquei aqui cadeiras, mesas, pessoas, né? Como se fosse um ambiente próximo de uma situação real mesmo, porque essas interferências, elas influenciam no resultado final do cálculo. Então você pode observar que eu ainda não inseri luminária nenhuma. Eu vou voltar aqui para o ambiente 2D. Como que a gente faria aqui? Seria similar ao procedimento anterior. Eu vou fazer uma distribuição automática, pode ver que eu já deixei selecionada a luminária. Eu vou clicar no ambiente sala 1, distribuição automática, clico no sala 2 e assim por diante. Estou fazendo de forma automática para a gente simplificar e não ficar muito longo o vídeo, tá ok? Então tudo bem, aqui eu já inseri a luminária, o software já fez uma previsão de quantas luminárias, porém ele tá baseando em 500 lux, que é o que eu deixei no padrão lá no início. Então o que acontece? Eu vou fazer o mesmo procedimento, iniciar cálculo, vou esperar ele calcular aqui. Depois que ele calcular, a gente vai colocar as configurações de lux por ambiente. Pronto, então aqui você pode ver que ele já calculou para a gente, só que a gente não falou para ele ainda quais os dados, tá? O que acontece? Como que funciona? Esse ambiente aqui, escritório administrativo, eu vou clicar na luminária, em todas as luminárias. Perceba que se eu não clicar, essa minha barra aqui não desce. Se eu clicar, ela desce e me dá algumas opções. Então aqui calculador aproximado, 500 lux. Como é um ambiente de escritório e a norma fala para mim que isso é 500 lux, eu não estou considerando trabalho de AutoCAD nem desenho técnico, um ambiente de escritório, 500 lux. Tudo bem, eu vou manter isso. Agora nesse corredor aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou mudar aqui, eu vou dizer que eu quero 200 lux, ó. Vou mudar aqui, 200 lux, Enter. Ele me fala aqui que vai ter uma variação, né? Vai se perder o resultado, eu vou dar um sim, não tem problema. Pode ver que o software já mudou para uma luminária. Eu vou dar um calcular de novo. Pronto, agora ele já calculou, né? A gente pode observar que ele deu novos resultados. Esse plano de uso 2, tá vendo aqui, ó, 231 lux, é exatamente da sala 2, tá? Sala 2, plano de uso 2. E aqui a gente vê que ele até mudou os valores de lux.
Então quer dizer, eu configuro o valor que eu quero para o meu ambiente aqui, destino, e ele tenta fazer uma distribuição na melhor condição possível. Pode observar que próximo da luminária tem até mais que 200 lux, isso não tem jeito, né? Agora, à medida que vai afastando da luminária, esse valor vai diminuindo naturalmente. Agora, isso vai ser proporcional ao seu tipo de aplicação. Eu coloquei 200 lux para dar exemplo, mas então, em resumo, você insere a luminária, faz uma distribuição automática, por exemplo, faz o cálculo e depois disso você clica na distribuição e vem manualmente e coloca o valor de lux que você quer por ambiente proporcional ao que pede na norma. Então é por isso que é importante. O software ele não pode ser usado por qualquer pessoa, uma pessoa que não tenha muita noção de algum, né? Ela tem que ser usada por um profissional da área. Então é importante que você tenha a norma em mãos, tenha conhecimento de cálculo luminotécnico, né? Você tem conceitos, o que é lux, lumens, candela, tem várias coisas que você precisa saber. De uma forma superficial é isso. Francisco, Isabela, espero que esteja respondido aí. O vídeo até deve ter ficado um pouco longo e eu vou estar deixando aqui na descrição também para vocês fazerem o download do arquivo que eu gerei aqui. E esse foi o hashtag Anderson Responde de hoje. Deixa aqui nos comentários algum outro tema que você venha querer saber também. A gente vai estar fazendo um novo vídeo, como eu já falei. E é isso. E se você não se inscreveu no Senae ainda, também vou deixar o link aqui. Vai aparecer um card aqui. Aqui não, aqui, né? Vai aparecer um card aqui. Pode clicar, se inscreva no Senae. Já está chegando, já está perto da data. E é isso. Agradeço aí pela atenção. Te vejo no próximo vídeo.